Vamos continuar a nossa série sobre mandamentos. Aliás, é uma série falando sobre a Bíblia, sobre a palavra, trazendo mais conhecimento profundo daquilo que está nas Escrituras e que a gente possa cada vez mais se aproximar de Deus, que é esse o nosso objetivo. E eu estou trazendo aqui para vocês, já que eu comecei falando sobre idolatria, que é o segundo mandamento, eu trouxe para vocês 3 episódios, sempre vou tentar trazer 3 episódios aqui de cada tema, e eu achei interessante porque eu pedi para vocês, a minha ideia não era falar dos 10 mandamentos, era trazer alguns temas específicos da palavra, mas eu pedi sugestões para vocês e fui respondido, então eu estou amando que vocês estão participando e me pedindo. Eu atrasei 2 vídeos aqui de postagem e vocês já me mandaram: Michele, você não vai continuar a série, então eu fiquei muito feliz. E teve uma das sugestões de vocês, era: por que você não fala dos 10 mandamentos? Continua a série, já que falamos de idolatria, mas eu acho que vai ser interessante você compartilhar, e eu amei essa sugestão e faz total sentido. Eu acho que falta a gente compartilhar mais sobre esses assuntos nas Escrituras, então eu vou falar sobre os 10 mandamentos, uma série aqui, e hoje eu vou falar sobre o primeiro, já que eu falei do segundo, idolatria, então hoje eu vou voltar e trazer para vocês sobre o primeiro mandamento. Vamos falar sobre ele, e eu vou trazer a importância da gente olhar com carinho e ter Jesus, ter Deus como centro de tudo. E quando eu falo Jesus, gente, por mais que a gente tenha o conhecimento que Jesus só surgiu no Novo Testamento, ele está presente desde as primeiras linhas de Gênesis. Tudo na Bíblia aponta, desde Gênesis até Apocalipse, aponta para um único nome: Jesus. Então, quando eu falo aqui de Jesus, ele é o Filho, ele está presente, ele faz parte do Espírito Santo, ele faz parte de Deus, ele é. Então, quando eu trago isso para vocês, mesmo a gente falando do Antigo Testamento, tudo aponta para Jesus. Então, que a gente tenha o princípio básico, o primeiro princípio de todos, e depois Jesus confirma lá no Novo Testamento, que a gente possa buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Ele não falou isso aleatoriamente, ele falou porque ele sabia que se tem uma coisa que a gente poderia colocar e gravar no nosso coração, na dúvida, tenha Deus em primeiro lugar. Porque quando você tem Deus em primeiro lugar, tudo o que você precisar, você vai ter. Então, se você não quer nem assistir mais esse vídeo, mas você vai assistir, fica com essa mensagem, porque essa é a principal desse vídeo. Mas eu vou falar sobre isso, então eu já vou pedir para vocês: curte muito esse vídeo, se inscreve no canal, é importante para que a gente possa crescer essa comunidade. E o objetivo aqui, gente, é compartilhar a palavra do Senhor, é que possa chegar no coração de mais pessoas. O inimigo, o Satanás, ele tem pressa de arrancar pessoas de Deus, de tirar pessoas de Deus para levar para o mundo dele, para cair, para levar cada vez mais as pessoas para o inferno. As pessoas têm até receio de falar essa palavra, mas essa é a verdade. Então, que você possa ser a pessoa que pega um link como esse e encaminha para alguém, para que a gente possa crescermos juntos e trazer mais pessoas para o reino. Não é sobre número de seguidores, não é sobre número de inscritos, não é sobre número de curtidas, mas é sobre o tanto de pessoas que a gente ainda vai trazer para o reino, e você faz parte disso quando você ajuda aqui. E como que ajuda? É curtindo, é compartilhando, é deixando sim a sua mensagem. É assim que a gente cresce, mas para atingir outras pessoas, para tocar no coração de outras pessoas. E, gente, o mundo está tão doente, emocionalmente falando, está tão sem amor, tão sem compaixão. Não tem outra palavra, não tem outro nome para salvar a vida de todos nós, do nosso emocional, das nossas dificuldades, de tudo que a gente está vivendo, é Jesus. Então, contribui dessa forma. Amém? Então vamos falar sobre o primeiro mandamento. Onde eu estou lendo para vocês, vou trazer uma pequena introdução aqui, é lá em Êxodo 20. Em Êxodo 20 tem os 10 mandamentos. E uma das observações que eu quero trazer para você é que os 10 mandamentos, dos 10, 8 inicia com a palavra não, não, não. Ou seja, é Deus deixando específico, ele está sendo claro o que nós não devemos fazer, está nos mandamentos. E, gente, se você olhar com carinho para os mandamentos, Deus, ele é misericordioso. Quantas pessoas
Ainda existem que não têm conhecimento de Deus, não têm conhecimento de Jesus, não têm a Bíblia, não têm conhecimento da Bíblia. Tem gente que mora no meio de uma tribo, mora no meio de uma comunidade que tem zero acesso. Hoje a gente está tão acessível através das redes sociais que a gente não pensa que existe sim pessoas que estão vivendo em tribos. É por isso que existem, glória a Deus, missionários que têm essa missão de ir lá para o meio de um deserto para levar a palavra de Deus, porque tem gente que não conhece. Mas Deus, ele é misericordioso, então ele coloca no nosso coração, cada um de nós tem uma moral dentro do nosso coração, que você pode não conhecer a Deus, você pode ter nunca escutado falar de Deus, mas o seu coração sabe que mentir é feio, que roubar é feio, é errado. Você sabe no seu coração que trair é feio, senão todo mundo traía a luz do dia. Ninguém trairia escondido. Então como é que a gente sabe que mentir é feio? Observa uma criança, como uma criança vai mentir, ela disfarça, ela conta uma mentirinha boba, ela esconde, ela tem a maldade no coração dela, porque desde a queda de Adão e Eva, a gente nasceu do pecado, a gente nasce com o pecado. Então, toda criança que ela não encontrou ainda Jesus, é por isso que é necessário nascer de novo, passar pelas águas, é morrer a nossa vida para nascer de novo em Cristo, porque só depois que a gente nasce de novo é que a gente consegue ter um coração conectado com Ele e a gente passa a ter vergonha dos nossos pecados e pedir perdão. Porque até então a gente estava mentindo, fazendo uma mentirinha boba, a gente estava destilando a nossa ira. Então é só na perfeição de Deus, mas Ele é tão misericordioso que mesmo você nunca escutando falar dele, Ele coloca uma moral no nosso coração que a gente sabe quando está errado. Mas aqui Ele traz para a gente esse conhecimento, para que eu e você, a gente não tenha essa desculpa, eu não conheço Deus. Não, você já ouviu falar de Deus, então obedeça, aceite e aceite Ele como seu único Senhor e Salvador, que é Jesus, porque através dele você tem a presença do Espírito Santo. E aí o que eu quero trazer para vocês é que os mandamentos são 10, mas desses 10, 8 inicia com a palavra não. Então a gente não tem desculpa, nós entendemos sim. E eu vou ler para vocês rapidamente esses 10 mandamentos e aí a gente vai focar no primeiro, que eu quero trazer essa mensagem principal para você. Os 10 está escrito assim, o primeiro, não terás outros deuses além de mim. Não tem outros deuses. Não existe outros deuses. É a afirmação de Deus. Não existe. Então pare de adorar uma imagem, pare de adorar um objeto, uma pedrinha, um bonequinho, não sei o que é que você ainda carrega como um amuleto. Não existe. Ele está afirmando, ele está tranquilizando o seu coração. Não existe outros deuses além de mim. Esse é o primeiro. O segundo é uma confirmação daquilo que ele sabia, que a gente, por ser um ser humano, a gente é carente, a gente quer se apegar em algumas coisas. Ele traz sobre as imagens, que foi o que nós vimos, a idolatria. Daí ele fala, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem. Gente, e o segundo mandamento, quando você lê, ele é gigante a informação. É muita coisa que Deus faz questão de dizer para que eu e você não pecamos. Para que a gente olhe para isso com carinho, porque Ele sabe que nós, seres humanos, a gente gosta de se apegar num objeto, a gente gosta de se apegar numa figura, a gente gosta de se apegar em alguma coisa para fazer de conta que aquilo é que me deu a força, a sorte. E Ele está dizendo, você não precisa disso. Se você não assistiu a série Idolatria, eu vou deixar o link aqui, são 3 vídeos, assista, porque eu falei exatamente sobre esse segundo mandamento. Mas só para vocês terem uma noção, o que fala, o tamanho que é esse mandamento, ele é o maior de todos. Está escrito assim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo, nós já falamos sobre isso, os filhos pelos pecados dos seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas tratam com bondade de 1000 até 1000 gerações aos que amam e obedecem aos meus mandamentos. Gente, é o maior de todos. Isso aqui, Deus abomina. Então, não. Ele está deixando claro, não terá outros deuses além de mim. Não existe outros deuses além de mim. E o segundo, não idolatre ninguém. Ninguém, objeto, imagem, nada. Não existe isso. Porque quando você idolatra, ele está afirmando, você vai pagar por esse pecado, os seus filhos vão pagar, os seus netos vão pagar e até 4ª geração vai pagar por esse seu pecado. Então não.
Gente, isso é muito sério. Vocês querem que eu faça uma série sobre herança? Sobre o que a gente carrega das idolatrias do nosso passado? Vocês querem que eu faça uma série? Isso é pesado demais, mas está na palavra. É por isso que existe tragédias na família. A gente já falou sobre isso. Terceiro mandamento: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Ele não vai deixar impune. Ou seja, não use o nome de Deus para justificar jeitinho que a gente dá na vida, coisas erradas, alianças que a gente faz no mundo, e tem muita gente que adora usar o nome de Deus para justificar uma riqueza que teve sangue derramado. Nós vimos agora, há 2 dias atrás, um show de horrores na CPI das Bets, através de influenciadores, e a gente viu o quê? Literalmente o retrato do pão e circo, onde as pessoas estão ficando bilionárias através de um dinheiro maldito, de pessoas que não têm, às vezes, o que comer e usam o único dinheiro para fazer joguinhos, porque tem influenciador insistindo para as pessoas fazer e ganham em cima daquilo que a pessoa perde. Tem gente tirando a sua vida por causa disso. Tem gente acabando o relacionamento por causa disso, acabando o casamento por causa disso, destruindo patrimônio por causa disso. E tudo que essa pessoa coloca de dinheiro, quem ganha é o influenciador. E o influenciador está ficando bilionário, rico, e faz questão de dizer que a riqueza dele é graças a Deus. Está na palavra. Não use o nome do Senhor em vão. Essa é uma das formas de usar o nome do Senhor em vão. Vocês acham mesmo que Deus vai enriquecer alguém à custa de sangue derramado? Não esqueçam do que Judas fez. À custa de sangue derramado, Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Isso é sangue derramado. Isso é um dinheiro sujo, maldito. E está na palavra. Então, cuidado quando a gente usa, graças a Deus eu tenho isso aqui, mas você sabe que foi um jeitinho que você deu para enganar alguém. Você sabe que, graças a Deus, tem muita gente que dá graças a Deus que tirou o marido de alguém para casar com essa pessoa. Você acha mesmo que Deus vai fazer alguém se separar para ficar com você? Você acha mesmo que Deus vai permitir uma traição? Então não use o nome de Deus em vão. É isso que esse mandamento está dizendo. Mas isso é para um outro momento. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado, que depois no Novo Testamento foi afirmado que a gente tem que ter é um dia de descanso, é um dia para Deus, é um dia para entregar a Deus, de oração, de louvor, é estar conectado com Deus. E não importa se é sábado, se é domingo, se é segunda, você escolhe. É isso, não existe o dia fixo. Tem gente que utiliza o dia do sábado como sagrado e não tem problema nenhum, mas o Novo Testamento, ele renovou essa aliança dizendo: tenha o dia de descanso, mas não importa o dia. Tanto é que Jesus curou no sábado. Ele fazia trabalhos no sábado. Mas ele deixou muito claro sobre o descanso. Então, terás um dia de descanso. Quinto, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenham vida longa na terra. Gente, esse mandamento é poderoso. Quando a gente chegar nesse mandamento, eu vou esclarecer para vocês o que é honrar o seu pai e a sua mãe, mesmo você que foi abandonado. Honre o seu pai e a sua mãe. A gente vai falar sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que esse mandamento tem uma promessa de Deus. Você quer ter uma vida longa? Você quer ter uma vida saudável, digna? Honra teu pai e tua mãe, porque esse mandamento Deus promete. Se você honrar, eu vou te dar vida longa. Está escrito aqui. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenham vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, vai te dar. Ele está prometendo. Quer vida longa? Quer viver muitos anos aqui nessa terra? Honra teu pai e tua mãe. Essa é uma promessa de Deus. Simples assim. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falsos testemunho contra o teu próximo. Não fica sendo testemunha de alguém que você sabe que fez algo de errado. Não faça isso. Não defenda alguém que você acha que a pessoa está fazendo certo quando você não sabe. Não esqueça, o coração das pessoas, quem sabe, é Deus. Não defenda alguém que você não sabe se a pessoa está falando a verdade. É isso que está dizendo. Não jure falso testemunho por ninguém. E décimo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e nem os seus servos e as suas servas. Ou seja, não cuide da vida dos outros. Pare de olhar para a vida dos outros e ter inveja. Não cobiça. É isso que está dizendo o 10º mandamento. Eu fiz essa introdução para mostrar para vocês 10 mandamentos. Dos 10, 8 está escrito não, 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 não o tempo inteiro. É Deus deixando muito claro. Não mata, não rouba, não furta, não adultera, não farás falso testemunho, não cobiça a vida do outro. Não tomarás o nome do Senhor em vão, não terá outros deuses, não farás imagens como ídolo. É não. Então vamos prestar atenção nisso, que tem uma mensagem poderosa. E o primeiro mandamento está escrito: não terás outros deuses além de mim.
Não faça isso. Olha só o que está escrito em Êxodo 34, lá no versículo 12, está escrito assim: acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Ao contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Isso aqui, gente, é poderoso. Eu falei sobre isso no devocional de hoje, eu vou deixar um link aqui para quem não assistiu. Mas eu falei mais claro sobre isso. Eu fiz questão de trazer essa passagem, porque essa passagem fala sobre... eu quero chegar para vocês para falar sobre o primeiro mandamento. Só para vocês entenderem meu raciocínio. O primeiro mandamento está escrito: não terás outros deuses além de mim. Esse primeiro mandamento quer dizer o seguinte: é a afirmação de Deus dizendo, não existe outro Deus. Ele não está dizendo, tem outros deuses, mas você vai adorar a mim. Não, ele está dizendo, não existe outros deuses. Não tem outros deuses. Se tem um Deus que existe, sou eu. Não tem outro. Então é uma afirmação, não terás outros deuses além de mim. Ele não está falando para você, você não tem outros deuses. Porque senão ele estaria dizendo, olha, existem muitos deuses, mas você vai gostar de mim. Ele não está dizendo isso. Ele está afirmando que não terás nessa vida nem em outra, não existe em outro momento do universo, não terás outros deuses, outro Deus além de mim. Acabou. Não tem. É uma afirmação. Só existe um, que é ele. Ele é soberano. Aí quando eu falo isso, gente, às vezes para você parece arrogância, parece uma soberba de Deus. Deus, ele é soberano. Só acha isso de Deus quem não conhece a palavra, quem não tem intimidade com Deus, quem não conhece Deus, no tamanho da sua soberania. Ele está nos protegendo quando ele deixa muito claro que não existe. Ele está dizendo, pare de acreditar em algo que não existe. Você está acreditando em outras coisas e fazendo outras coisas de Deus quando eu estou dizendo para você, eu sou o Criador do céu e da terra e de tudo que está nela. Você está nela. Eu que desenhei você, eu que criei você. Fui eu que criei o mundo inteiro. Então eu estou dizendo para você que eu, como criador do mundo, do céu, da terra e de tudo que está nela, que eu não criei outros deuses. Não existe. Se tem alguém dizendo para você que existem outros deuses, é mentira. Então não perca o seu tempo precioso, que você pode estar vivendo os planos que eu tenho para sua vida, em ficar adorando outras coisas que elas não existem. Você está chamando e clamando por algo que está morto, que não existe. Só existe um Deus, que sou eu. É Deus, acabou, não tem outro. Aí, talvez ainda assim você tenha dificuldade. Então eu vou fazer uma pergunta ao contrário para você, que foi o que eu fiz no devocional de hoje. Quando eu leio essa passagem para vocês, de Êxodo 34, no verso 12, onde Deus fala sobre isso, acautele-se, ou seja, tenha cuidado para não fazer acordo, aliança, fazer laços, acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, ou seja, cuidado com quem você faz acordo aqui na sua vida enquanto você está aqui, pois essas pessoas que você faz acordo podem se tornar uma armadilha para você. Verso 13. Ao contrário, o que você tem que fazer é derrubar altares deles. Quebre as suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Sabe o que Deus está querendo dizer com isso? Altares. Quebra esse altar. O que ele está dizendo? Altar, só existe um para a gente colocar no altar. Só existe um para a gente colocar no lugar, no centro de tudo da nossa vida. Só existe um que ocupa o lugar de altar, que ocupa o seu corpo, que é o seu templo sagrado, que é o templo sagrado de Deus, de Jesus. Só tem um que merece o lugar de altar, que é sagrado. Esse é Deus. Se você tem no seu coração, nesse altar, nesse lugar sagrado, qualquer outra coisa, quebre isso, arranque fora isso. Porque quando você tem no altar, no lugar de Deus, qualquer outra coisa, você está vivendo uma armadilha e você está separado de Deus. O que esse mandamento está querendo dizer, eu vou fazer essa pergunta para você. Você vai saber se você tem só Deus no seu coração mesmo, respondendo essa pergunta. Quem está ocupando o altar da sua vida? Quem está ocupando? Quem está em primeiro lugar na sua vida? E seja sincero com essa resposta. Sabe por quê? Porque essa resposta pode ser, não é só outros deuses, não é imagens, não é só isso. Mas o altar da sua vida pode ser o dinheiro, pode ser o sucesso, pode ser um cargo que você idolatra, pode ser um famoso que você idolatra e não vive sem, fica o tempo todo buscando na internet. Pode ser os vídeos que você assiste de pornografia. Pode ser o altar que você está tendo, pode ser bens materiais, pode ser um carro que você anda, que você coloca toda a sua vida naquele carro, pode ser uma casa, pode ser um objeto, eu não sei o que é, mas olhe para a sua vida. Tem muita gente que coloca a vaidade
como principal. O orgulho, tem gente que não consegue tirar o orgulho do coração, mas fica lá, fica de mal com a família inteira, briga com a família, se separa, sabe que tá errado, mas não sai do pedestal. Por isso que a gente fala muitas vezes, desce desse pedestal. Por quê? Porque quem está subindo no seu pedestal? Quem você está colocando como prioridade, como altar na sua vida? É o dinheiro? É o sucesso? É a sua empresa? É o seu negócio? Quem é o altar da sua vida? Então saiba que a resposta que você está dando agora é onde está o seu coração. Enquanto você não mudar as peças de lugar e colocar Deus como o único que pode ocupar o lugar de altar na sua vida, você está vivendo uma armadilha. Isso que a palavra está dizendo. Você está vivendo uma ilusão e você está completamente separado do Pai. Então, gente, é muito sério esse primeiro mandamento. É por isso que Jesus fala lá em João, ele fala sobre isso. João, no capítulo 14, ele deixa muito claro, versículo 11, creiam em mim quando eu digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. É Jesus falando, creiam em mim, eu sou Jesus, eu estou no Pai. Você quer falar com Deus? Fala comigo. Quer Deus fale com você? Fale comigo. É isso que ele está dizendo, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Tudo que eu fiz, acredita nisso que eu fiz. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim também fará as obras que tenho realizado. Olha o que Jesus está deixando para a minha vida e para a sua, gente. Quando a gente acredita nele, ele está dizendo, eu dou poder para você, eu dou tudo o que você precisa, eu entrego para você o que você precisa, mas tenha primeiro a certeza, creia em mim. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Mas para isso você tem que acreditar, para isso você tem que colocar ele em primeiro lugar na sua vida. Sabe por que que Jesus nos alerta também, no Novo Testamento, ele fala sobre isso. Se você ama mais o seu pai e a sua mãe do que a mim, você não é digno de mim. Se você ama mais o seu filho e a sua filha do que a mim, você não é digno de mim. Ele está nos protegendo. Por quê? Quem é o altar da sua vida? E talvez você pense, o meu filho é a coisa mais importante que eu tenho na vida. Sabe por que Deus diz para a gente ter ele em primeiro lugar? Porque sem ele, o dia que o seu filho precisar de você e você precisar ajudá-lo, você não vai conseguir sem a presença de Deus. Porque nós não somos nada sem Deus. Então mude o lugar de pedestal da sua vida, o altar da sua vida. É Deus em primeiro lugar, porque até para salvar a vida do seu filho que você ama, você precisa ter Deus em primeiro lugar, porque sem ele, você não vai conseguir ajudar o seu filho em qualquer coisa que ele precisar. Então não coloque nada à frente de Deus, a não ser ele. Ele está em primeiro lugar, ele deve estar. É uma proteção que ele faz para mim e para você. Quando ele fala de altar, ele fala de pilar. Por quê? Quando você coloca alguém no lugar, o dinheiro, o sucesso, alguém, um filho, o marido, a esposa, o pai, a mãe em primeiro lugar na sua vida, quando alguém falta, quando você perde o seu pai, quando você perde a sua mãe, quando uma mãe perde um filho, é claro que é uma dor horrorosa. E talvez você que esteja me assistindo esteja passando por isso. Mas o que Deus está dizendo é, se um dia essa pessoa faltar, o pilar da sua vida vai desmoronar e você não vai saber sobreviver nessa terra. Por isso, tenha a mim em primeiro lugar. Porque se esse pilar cair, eu vou te sustentar, porque o pilar da sua vida sou eu. Você não vai conseguir passar por essa dor sem ter a minha presença. Sou eu que vou dar o propósito para você, sou eu que vou mostrar o caminho para você, sou eu que vou transformar essa dor em um propósito. Então coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Quando você coloca o dinheiro e o dinheiro acaba, a sua vida acaba. Quando você coloca um bem material e esse bem material some, você acaba. Quando você coloca uma pessoa em primeiro lugar e essa pessoa trai você, mente pra você, abandona você e vai embora, a sua vida acaba. Por quê? Porque o pilar da sua vida você colocou nessa pessoa, você colocou no dinheiro, você colocou no bem material, você colocou em qualquer outra coisa que não vai sustentar você. Então tenha Deus na sua vida em primeiro lugar. Porque se um dia esse dinheiro faltar, se um dia essa empresa quebrar, se um dia alguém que você ama faltar, o pilar da sua vida vai dar a segurança que você precisa, que é Deus. O pilar da sua vida vai transformar essa dor, que é Deus. O pilar da sua vida é o que vai transformar e mudar a sua trajetória, que é Deus. Nada somos sem a presença de Deus. É isso que diz o primeiro mandamento. É isso que fala. É a afirmação de Deus. Não terás outros deuses além de mim. Ele não está dizendo, tem um monte de deuses, escolhe a mim. Ele está afirmando, Deus só existe um, sou eu, não terás.
Não terás. Então pare de perder o seu tempo, colocando no pedestal da sua vida, colocando no altar da sua vida outras coisas, porque qualquer outra coisa que você colocar não existe, porque a hora que isso desaparecer da sua vida, você não é ninguém. Agora, quando você tem a mim, pode ter certeza, você pode passar pela maior dor da sua vida. Você vai passar infinitamente melhor do que sem a mim. Porque sou eu que levanto você, sou eu que mudo a sua vida e a sua trajetória e mostro o propósito. E sabe como que a gente chega no segundo passo, que ele é incrível, quando a gente tem Deus na nossa vida, e vai ficar para o nosso segundo episódio? Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você encontra a sua identidade. Você quer saber quem você é? Você quer saber qual é a sua missão de vida? Qual é o seu chamado aqui nessa terra? O porquê que você vive do jeito que vive? O porquê que aconteceu de você nascer na família onde você nasceu? Você quer saber qual é o propósito da sua vida? Isso se chama identidade. Identidade só quem traz na nossa vida não é um coach, não é um psicólogo, e a gente ama os psicólogos e qualquer outra profissão, médicos, psiquiatra, tem a consulta, não estou dizendo que não, mas não é um psicólogo que vai dizer para você qual é a sua identidade, não é um psicólogo, não é um coach, não é uma melhor mentoria do mundo, não é nenhum curso que promete você descobrir o seu propósito, não é a melhor faculdade do mundo. Ninguém pode entregar a sua identidade a não ser Deus, o Criador do céu, da terra e de tudo que está nela, que é você. Então é só Ele. Só que Ele só vai entregar a identidade, quem você é, quando você coloca Ele no altar da sua vida. Então esse episódio eu encerro com essa reflexão para a sua vida, sobre quem você está colocando no altar, quem você coloca como prioridade. E aceite isso. É uma afirmação, o primeiro mandamento. Não terás outros deuses além de mim. Não terás, não existe outro Deus além de mim. Eu estou afirmando, não existe. É Deus afirmando para mim e para você. Não tem, é Ele. E quando você coloca Ele em primeiro lugar, você descobre a sua identidade. E eu vou mostrar na palavra, no nosso segundo episódio, que eu vou falar sobre o primeiro mandamento, mas agora com foco na identidade. Hoje eu quis trazer o foco sobre, será que Ele está no seu coração mesmo? Será que Ele ocupa o primeiro lugar na sua vida? Será que você não tem outros deuses? Porque outros deuses pode ser o seu dinheiro, pode ser as coisas que você tem, pode ser os objetos que você tem, pode ser um cargo que você idolatra, pode ser o emprego que você idolatra. O que é o que está no seu coração? Quais são os deuses que você está deixando estar no seu coração? Então o vídeo de hoje foi para dizer que não existe nenhum outro Deus a não ser Deus, Jesus. Não existe outro. É só Ele, é tudo dele e é tudo para Ele. E no segundo episódio eu vou falar sobre identidade, ainda com base no primeiro mandamento. Amém? Então curte muito aqui esse vídeo, se inscreve no canal e encaminha para alguém que você pensou aí, que veio na sua mente, nossa, eu preciso compartilhar essa mensagem com essa pessoa. Encaminha, porque você vai estar contribuindo demais na vida dessa pessoa e contribuindo para o reino. Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Deixa muito mensagem aqui de quais episódios você ainda quer ver quando terminar essa série do nosso primeiro mandamento aqui, para que eu possa dar continuidade. Um beijo no seu coração, fiquem com Deus, se conecte com Ele sempre. Deus abençoe e até mais.